Bom dia, bom dia! Começando mais um Mulheres de Fé, um pouquinho atrasadas aqui. Hoje teve escola de embaixadoras, hoje não, né? Toda quarta tem escola de embaixadoras e hoje atrasou um pouquinho. Mas estamos aqui começando mais uma manhã de Mulheres de Fé, desse nosso compromisso de receber direto do coração de Deus tantas realidades importantes para nós. Que você possa colocar todo o teu coração na presença dele agora. Que nesse início de manhã você possa dizendo para o Senhor: bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Vem tocar o meu coração. Vem cuidar de tudo aquilo que é teu. Espírito Santo, nós queremos estar mais perto de ti, mais perto da tua presença. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem trazer o seu fogo suave. O seu fogo suave trazendo um quentinho nessa manhã fria. Que você possa, Espírito Santo, trazer respostas ao nosso coração. Trazer respostas ao nosso coração. Todo coração aflito, todo coração angustiado, seja derramado agora na presença de Deus. Para receber tudo que Deus tem. Senhor, nós te pedimos, vem acalmando corações nessa manhã. Senhor, nós te pedimos, vem trazendo resposta a corações nessa manhã. Vem, Senhor Jesus, falar conosco. Vem, Senhor Jesus, eu te peço, você que é mãe, que você vá apresentando teus filhos para o Senhor. Essa é uma live diferente, a gente vai aprender sobre mães intercessora, sobre o poder da mãe intercessora. E nós vamos hoje levantar um clamor pelos nossos filhos. Hoje mesmo, nós não vamos só aprender não, nós vamos exercitar. Que nessa manhã você comece a dizer para o Senhor: Senhor, abra meus olhos e os olhos dos meus filhos. Que nessa manhã o Senhor possa fazer a diferença na minha casa. Senhor, que problemas hereditários sejam interrompidos. Senhor, que dores de gerações possam ser curadas, sanadas. Nós estamos aqui diante do Senhor para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Traz, Senhor, os teus sonhos para minha casa. Restabelece os teus sonhos para minha família. Abre, Senhor, os meus olhos para que eu te veja. Traga, Senhor, a tua realidade do céu. A tua realidade do céu para minha casa. Que nessa manhã, Senhor, se estabeleça o assim na terra como no céu. O assim na terra como no céu. Eu vou colocar uma canção que ela fala sobre o quanto Deus ele tem sede de curar a tua casa. O quanto quando você se levanta, não é só sobre você, mas é sobre toda a sua descendência. Assim como Abraão, quando ele se posicionou, foi sobre toda a descendência dele. Hoje, nessa manhã, quando você se posiciona, Deus tem uma bênção para toda a sua descendência. Para toda uma geração. Então, nessa manhã, o próprio Deus, ele está falando: filho, onde você tocar, eu vou prosperar. Onde os seus filhos estiverem, eu vou estar. Porque eu tenho uma bênção específica para você e para todos os seus. Quem quer receber isso? Quem quer receber isso nessa manhã? Muitas vezes a gente fica esperando tantas coisas que o Senhor já deu para nós.
Nós pedimos tantas coisas que o Senhor já deu para nós. Acontece que nós não tomamos posse. Não adianta. Se você, inclusive, pela lei, tiver uma propriedade e você não toma posse dela, aquele que se apossar disso, ele tem direito àquela terra, por uso capião, tá bom? Então, como nós precisamos nos apropriar do que Deus nos deu? Nós precisamos nos apropriar. Deus te deu uma família. E de repente a gente não está se apropriando disso. Deus está falando, se posiciona pela sua família. E você está lá, esperando a coisa. Deixando as telas, o celular, as distrações levarem a tua família para longe de você. Se apropria dela. Às vezes você está lá falando, Senhor, eu preciso que o Senhor melhore o meu trabalho, o meu emprego. E Deus está falando, assume isso, minha filha. Eu já te dei isso. Assume. Assume. Não some. Assume. Se você, o mundo fala, suma, sai daí. Sai daí. Eu cuido do teu filho. Bota uma tela aí que você não precisa fazer mais nem nada. Entende? O mundo fala, você tem muita coisa para fazer. Vai lá cuidar das suas coisas. Some. E aí você vai abrindo espaço. Espaço. Os ratos, eles entram de fininho à noite. Eles não fazem um barulhão. Mas se você não assume que a casa é sua, já não tem espaço para você. Então, nessa manhã nós precisamos abrir os nossos olhos e começar a assumir aquilo que Deus deu para nós. Abrir os nossos olhos e começar a dizer, Senhor, obrigada por isso que você me deu. Me capacita para que eu possa cuidar disso. Senhor, que eu possa te obedecer e cuidar de toda a descendência que o Senhor tem para mim. Senhor, que as bênçãos que o Senhor derramar sobre mim alcancem 1000 gerações. Senhor, que aquilo que o Senhor tem comigo, que tudo que o Senhor tem feito para mim, não pare em mim. Ah, Jesus, nós te agradecemos por isso. Que essa canção seja um presente para o teu coração. Uma resposta de Deus para você. Aonde você vai se firmar todos os dias da sua vida. Todos são todos. Quando parecer que não tem lugar nenhum para você. Quando parecer que tá tudo desabando. Quando parecer que Deus te pede para entregar aquilo que é mais precioso, que você possa se lembrar da descendência. Eu imagino que quando Deus pediu Isaque para Abraão, Abraão subiu aquele monte, pensando na promessa da descendência. Deus me disse que a minha descendência seria maior do que as areias, do que as estrelas. Ele vai fazer alguma coisa. Que você possa receber a promessa de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seus filhos. Nessa manhã. E essa promessa possa te sustentar todos os dias. Ainda quando você estiver subindo a montanha para entregar. Que você se lembre. Que você não desista. Mas que você repita para você e para os seus. Existe um dom de Deus para nós. Começa a receber todas as bênçãos que o Senhor tem para você e para tua casa. Faz tempo que você não ouve a minha voz. Olha o Senhor dizendo para você. Meu silêncio fez você se esquecer que eu tenho um propósito para cumprir
na sua vida e através de ti. Se os meus mandamentos obedecer, guardar minha palavra no seu coração, com certeza eu vou honrar a sua fé e abençoar a sua geração. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Presta atenção. Às vezes o silêncio de Deus, as circunstâncias, tem feito você pensar que Deus se esqueceu. Mas Ele está dizendo, tem mais. Eu tenho um propósito para você e através de você. E através de ti. E filho, eu vou honrar tua fé. Não é só sobre você, é sobre a sua irmã, sua mãe, o seu pai, os teus filhos. E abençoar a sua geração. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, E todos saberão que eu te abençoei. a vizinhança vai falar, sabe aquela casa lá? Sabe aquele menino? E onde colocar as mãos prosperarei. A Sua casa será uma referência. E todos saberão que eu te abençoei. Eu farei além do que você sonhou, Além do que sonhou, aquilo que ainda além do que pediu. coração, e nem Escuta. precisará correr atrás de bênção. Aonde você for, elas te seguirão, elas te seguirão. Eu sou o Deus que abençoa a sua geração. Não deixarei sua descendência mendigar o pão. Tenho aliança com você e ninguém vai quebrar. Pode pisar seus pés que você vai andar. Eu sou o Deus que abençoa Você tá ouvindo? a sua geração. Não deixarei sua descendência mendigar o pão. Tenho aliança com você e ninguém vai quebrar. Pode pisar seus pés que você vai andar. Aquilo que eu tenho com você, Presta atenção. aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, ninguém pode apagar, Ninguém pode apagar. ninguém pode apagar. Ninguém pode apagar. Aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde Recebe colocar isso. as mãos prosperarei. Recebe A isso. sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Ingrid e Daiane entrando na live, as cantoras dessa canção. Ingrid e Daiane, descendência, para quem perguntou do louvor, e as meninas entraram aqui, ó. Nós estamos ouvindo Deus direto da boca de vocês. Muito obrigada por isso, por nos lembrar. Sabe, esse é um louvor tão poderoso que você precisa, se você pensar assim, sabe, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer mais pela minha casa?
Se você parar e pensar hoje, a sua casa é conhecida pelo quê? É a família do problema? É a família da bagunça? É a família o quê? Busca-pé? Hoje Deus está falando, não, minha filha. É a referência da bênção. É a referência do que eu fiz. Todo mundo vai olhar. E não vai olhar apenas para você. Vai olhar quanto eu te abençoei. E sabe, eu quero te lembrar. Eu falei isso essa semana para 2 pessoas. Que elas me apresentaram um cenário tão dolorido. De tanta dor. Numa família. De tanta dor. E eu pude dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe? Ali, aonde parece o teu impossível, porque você pode falar assim, isso é pra você, né? Que é uma super mulher de fé. Como se existisse isso, né? Pra mim, não. Pra mim, não. Minha família, estrupiada. Olha só. Jesus entrou na casa de um cobrador de impostos. Corrupto. Que talvez tivesse ali um lugar extremamente hostil. Talvez os filhos dele amavam luxo. Talvez eles aprenderam ali a lição de ganha quem trapaceia mais. Era talvez uma família muito improvável. Mas Jesus disse, hoje eu quero jantar na sua casa. Hoje eu quero jantar na sua casa. Imagina Jesus dizendo hoje pra você, hoje eu quero jantar na sua casa. Tem mulher de fé aí saindo, falando, não, pelo amor de Deus, preciso limpar a casa. Preciso arrumar as coisas. Né? Tem mulher que vai falar pro marido, não abre a boca, Jesus tá aqui. Não vai falar agora. Vai falar pros filhos, me obedece. Não, ó, um mês sem celular. Se fizer feio, não aprende Jesus. Né? Mas quando ele entra, ele não espera o que ele vai ver. Ele diz, a hora que ele entra, a salvação entrou na sua casa. Ele não está esperando para ver como é que você performa. A hora que ele entra, ele já diz, o que vocês estavam esperando chegou. O que vocês precisavam chegou. O que estava faltando chegou. E assim é o que Deus tem para nós. Nós não podemos esquecer, e hoje é o nosso último dia, última live das mães do especial mês de maio, que muitas vezes nós ficamos tão cansadas, que nós esquecemos que existe um propósito maior para nós. E através de nós, porque nenhum propósito do Senhor para em nós. Ele flui através de nós. Então talvez você é uma mãe que já está tão cansada. Que talvez tenham coisas que você fala, eu lavo as minhas mãos. Talvez tem coisas que você fala, não dá mais. E se esquece. Agar, a super mãe, que pegou o filho dela, mãe solteira, sozinha, no deserto, pegou o filho dela. Mãe empoderada. Deu comida pro filho, a comida que ela não tinha. Deu até a última gota de água pro filho. Caiu e falou, não consigo. Ela se afastou do filho para não ver o filho morrer. De tanto que era o amor daquela mãe, ela falou, não vou chegar perto, porque não aguento ver esse tamanho de dor. Não aguento. Entende? Às vezes, a gente olha para algumas dores dos nossos filhos e a gente fala, não aguento ver. Não sei o que fazer. E nesse momento, o próprio filho clama a Deus por ela.
eu quero te encorajar, porque aquela mulher Agar, ela já tinha recebido uma promessa do Senhor, de que ela não ficaria sozinha. Aquela mulher já tinha recebido uma promessa do Senhor da descendência. Ele não só deu água para ela, mas deu poços. Não só deu um filho, mas uma nação. Mas na hora que a gente está passando por um aperto, nós nos esquecemos da promessa do Senhor. Eu quero te lembrar que se você for agir pela sua emoção, as circunstâncias vão te abalar. E um dia você vai estar de pé, outro dia não. Mas se você andar segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus liberou, acabou, minha filha. Você vai andar em meio ao deserto, sabendo que ali é só o processo, não é destino. Eu não sei o que você está passando. Mas se não é o que Deus liberou para você, nas promessas dele, não chegou lá. Não desista, não desista, não desista. É processo. É processo. E hoje eu quero falar de uma mãe muito especial da Bíblia. Hoje o tema da nossa live é mães intercessoras. Mães intercessoras. Porque talvez esse seja o nosso maior poder, tá bom? O seu maior poder não é a receita delícia que você sabe fazer. O seu maior poder não é a tua paciência. O seu maior poder não é você conseguir agilizar a casa em 5 minutos. Esse não é o seu maior poder. O seu maior poder, e que talvez a gente não usa à altura, se chama intercessão. Intercessão. Eu quero te lembrar de algumas coisas, né? A força de você compreender os propósitos muda tudo em você. Muda tudo em você. Quando você se torna mãe, o propósito da maternidade, você fala, nossa, eu encontrei uma força que eu nem sabia que eu tinha. Porque vamos falar cá entre nós. Todos os dias que o bebê chorou, na madrugada, você estava com vontade de levantar? Ai, que vontade de acordar agora. Ir lá, amamentar. Ai, que vontade de ir lá trocar essa fralda. Você tinha vontade? Não, minha filha, não tinha vontade. O teu amor e a tua decisão não estavam baseados nem na sua sensação, nem na sua vontade. A gente precisa se lembrar disso, porque muito do nosso amor, que a gente chama de amor hoje, a gente se baseia na nossa emoção e na nossa vontade. Você fala, agora eu não tô com vontade de falar com meu marido. Agora eu não tô com vontade de falar com a minha irmã. Agora eu não tô com vontade de falar com a minha mãe. Não, se eu fizer isso sem sentir, não vai ser verdadeiro. Filha, você levantou várias vezes à noite para ir amamentar teu filho de verdade, por amor, sem sentir nada. Às vezes até desnorteada. Sabe o que Deus está nos forjando nesse momento? Nos ensinando de que amor é um mandamento. Não é uma sensação e nem uma vontade. Você faz porque é um mandamento. E há um propósito em quem você foi chamada para ser. Isso é para todas as áreas da sua vida. Amar é um mandamento. E há um propósito em quem você foi chamada para ser. Não é se hoje eu tô com vontade ou não de fazer uma oração. Não é se hoje eu tô com vontade ou não de conversar com meu marido. Não é se hoje eu tô com vontade ou não de trabalhar nesse trabalho. É sobre quem você foi chamada, aonde você foi posicionada. E sobre você obedecer ao mandamento. Quando nós entendemos isso, nós alcançamos um outro estágio de amar.
um estágio de responsabilidade. De responsabilidade. Você foi porque você tinha responsabilidade. Agora vai passando o tempo e a gente vai transformando a nossa responsabilidade em exigência. E muitas vezes a sua exigência vai matando você e o outro. Porque da mesma forma como você se exige, você começa a exigir do outro. E começa a transformar em culpa para o teu filho, em culpa para as pessoas que estão ao teu redor, de tudo que tem que acontecer na mais perfeita condição. Porque você transforma aquilo que era a sua responsabilidade, que Deus te dá. O que você fazia para que você tivesse leite, para que o teu sangue se transformasse em leite? Nada, minha filha, isso é um dom tão maravilhoso do Senhor. Tão maravilhoso do Senhor. Transformar sangue em leite. Mas você não fazia, você estava lá. Você estava lá, você deixava ser entregue. Entende? Essa é a beleza da coisa. Mas passando do tempo, quando você transforma a sua responsabilidade em exigência, muitas vezes você tira Deus do lugar de Deus. E aí você começa a exigir das pessoas. Você começa a exigir de você. E aí você é sempre insuficiente. É, filha. Vai brincar de outra coisa. Não. Deixa eu combinar uma coisa com você. A mamãe tá fazendo a live agora. Se você quiser aqui, tem que ficar aqui, tem que ficar quietinha, tudo bem? Já tá acabando, combinado? Fala bom dia pro pessoal. Não quero. Tá bom. Maternidade real, né? Maternidade real. Que a gente possa se lembrar na nossa vivência, na nossa maternidade, o quanto existe um propósito para nós. O quanto não é sobre a nossa vontade. E o quanto nós não podemos fazer da nossa responsabilidade uma exigência que acaba tirando Deus do lugar de Deus. E a gente acaba cobrando a gente e as pessoas de algo que o Senhor pode nos dar. E aqui então hoje eu quero contar dessa mulher que precisou se lembrar o lugar de Deus e a posição dela de intercessora. Existe uma mulher na Bíblia que foi a única mulher que foi pedir para um filho. Nós temos pais, né? Como ali, Jairo, que pediu para ressuscitar a filha. Mas essa mulher é a mãe que vai atrás de Jesus, porque ela tem uma filha que tá endemoniada. Ela tem uma filha que não tá bem. Na Bíblia aparecem vários homens, pais, não só Jairo, mas aquele pai daquele menino também, que tá há 20 anos com aquele menino, 30 anos com aquele menino, atrás de cura do filho, né? E que ele pede para o Senhor aumentar a fé. Mas essa é a primeira mulher. E por que ela é a primeira mãe que vai ali atrás de Jesus por uma filha? E a gente vai entender, inclusive, que naquela época não era... As mulheres, elas não chegavam falando com homens, né? Naquela época, a mulher, ela não tinha nem voz, nem vez. Nem voz, nem vez. Eram os homens que podiam se apresentar para outros homens e pedir coisas para os outros homens. As mulheres não. Tanto que a hemorroísa, ela tem um milagre, mas ela tem um milagre silencioso. Ela toca as vestes. Ela nem fala que ela estava, porque ela estava proibida de estar lá. Ela era uma mulher que era considerada uma mulher impura, ela não podia sair em público. Ela vai em silêncio e toca as vestes. Mas essa mãe, ela não vai em silêncio não, minha filha. Ela é uma mulher cananeia. E aqui eu quero contextualizar. Esse era um povo, né, que vivia num lugar onde eles adoravam outros deuses. Onde teve ali, né, aquela rainha Jezabel, que ela trouxe para lá, inclusive, o culto a Baal. Então, era um povo que não acreditava
em Deus e nem esperavam o Messias, porque eles tinham outros deuses, eles adoravam outros deuses. Inclusive, naquela época, eles não se conversavam, tá? Eles não se conversavam. Tanto que vocês lembram da outra mulher que Jesus senta e ele vai atrás dela, da mulher no poço ali, né? A samaritana, que ela fala, como é que você tá falando comigo se você é um judeu? Porque eles não conversavam. Mas essa mãe, ela vem gritando. Ela vem gritando. Ela vem gritando por misericórdia. Ela não chega de boa. Ela não é uma mãe ali, né? Quietinha. Ela vem gritando. Sabe por quê? Porque quando uma mãe entende que o filho dela não tá bem, ela não vai... Imagina que você tá com um filho num hospital, tá bom? E o seu filho tá tendo uma convulsão. Você vai falar, por favor, você pode atender o meu filho? Não, minha filha, você vai gritar. Você vai falar, meu filho, por favor, médico, é o teu filho. Um filho tira qualquer mãe, um filho com dor. Tira qualquer mãe de qualquer pose. Pode ser a rainha da Inglaterra. Um filho em sofrimento tira uma mãe de qualquer pose. Essa mulher, ela veio gritando atrás de Jesus. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Ela vem gritando. E nessa hora que ela vem atrás gritando para o Senhor, os discípulos, eles falam assim, quer que a gente mande ela embora? Ela tá gritando, ela tá atormentando, é uma mulher. Ela não podia estar aqui. A gente não fala com eles, ela ainda tá causando. É a mãe barraqueira. É a mãe barraqueira, porque ninguém nem sabia por que ela tava gritando, né? É a mãe do barraco. E aí, Jesus não manda ela embora, mas Jesus não responde. E aqui a gente vai aprender algumas lições disso. A primeira é, você tem gritado para o Senhor sobre os seus filhos. Se por um médico em um hospital você gritaria pelos teus filhos se eles não estivessem bem, hoje você tem gritado pelo coração dos teus filhos. A filha dela estava endemoniada. Sabe quais eram os comportamentos da filha dela? Com certeza deviam ser os piores. Ela podia ter desistido. Ela podia ter falado, eu lavo as minhas mãos. Essa menina aí não tem jeito não. Eu lavo as minhas mãos. Essa menina tudo tá ruim, ela quebra tudo, ela faz tudo de ruim. Sabe por quê? Porque tem algumas doenças que a gente tá pronto para ouvir dos nossos filhos. Mas tem outras que elas são tão cascudas que a gente não tá pronto. Sabe? Onde a gente prefere se afastar. Fingir que não conhece. Onde a gente prefere falar, então tá bom, então eu não tenho mais o que fazer. É um malcriado, um ingrato. Porque tem feridas psicológicas, feridas da alma, que nos ferem também. Então a gente chega a desistir. Pode uma mãe desistir do filho? Ela não vai deixar de ser mãe. Mas talvez você já tenha desistido de interceder pelo teu filho. Talvez você já tenha se conformado com situações que o seu filho vive. A minha pergunta é, os teus filhos vivem como filhos do rei? O coração dos teus filhos está no coração de Deus. O que eles estão vivendo são as promessas do Senhor. Se não, você precisa gritar. Você precisa gritar. Quais são as doenças do coração? As fraquezas espirituais. Quais são as vivências que precisam ser curadas nos teus filhos? Nenhuma mãe conhece tanto a dor de um filho. Ninguém conhece mais a dor de um filho do que uma mãe. Você tem sido intercessora.
Você tem gastado tempo. Você tem pedido até expor o teu coração por um filho seu. Talvez você está tentando fazer as coisas. Quanto que essa mãe já tinha tentado ensinar essa filha? Quanto tempo que essa mãe já tinha tentado? De todos os jeitos. De todos os jeitos. Já tinha levado em todos os médicos. Mas muitas vezes a gente está sentando num lugar de Deus, quando você tinha que estar falando do seu filho para Deus. Aquela mulher entendeu que ela não tinha mais o que fazer, que ela precisava gritar, que tinha alguém que podia responder. Mas sabe o que acontece? Essa é a primeira situação que Jesus fica em silêncio. Nunca quando alguém foi ter com Jesus, Jesus ficou em silêncio. Nessa hora, Jesus ficou em silêncio. E depois que ele ficou em silêncio, eu imagino a tensão dos discípulos. Nunca Jesus ficou em silêncio. Jesus era aquele que a hora que as crianças estavam fazendo barulho, e os discípulos falavam, quer que tire as crianças? Ele fala, vem a mim as criancinhas, é delas o reino dos céus. Né? A hora que Jesus precisar sentar no poço com a mulher, ele mandou os discípulos embora, foi lá conversar com a mulher. Mas nessa hora, Jesus ficou em silêncio. Talvez você, como mãe, tenha vivido momentos de solidão. De até uma sensação de silêncio de Deus. Quantas vezes nós, mães, nos sentimos sozinhas, desamparadas e esquecidas? Quantas vezes o silêncio de Deus e do mundo parece nos tomar? O que nós precisamos aprender com essa mulher é que enquanto tem silêncio, não quer dizer que tem desistência. Aquela mulher, ela passou ali com Jesus, naquela fração de tempo, naquela situação, uma cura de uma vida. Eu imagino o quanto que essa menina não respondeu à mãe. Quanto que ela viveu um silêncio de não ter a resposta que ela precisava da filha. E Jesus estava mostrando para ela e para os discípulos como essa mãe se comportava. Talvez você também tenha sentido o silêncio dos teus filhos. Talvez você tenha ali, por muito tempo, tido que entregar mais sem receber. Aquela mulher estava mostrando quanto tempo ela tinha entregado sem receber. Ela tinha continuado sem ter resposta. Ela tinha feito sem ver resultado. Uma mãe é essa persistente que continua fazendo, ainda que não veja resposta. Você fala com seu filho e ele só faz Um dia ele fala e você tá lá, mamãe, até um dia que ele fala mamãe de volta. Foi assim, Gabi. Um dia você falou mamãe de volta. Uma mãe tá lá ensinando o filho a andar. E um dia ele anda. Agar falava de Deus todos os dias pro filho dela. E um dia o filho dela fala para ela, fala para Deus sobre ela. Aquilo que você vai semeando todos os dias parece que não tem resultado. Aquela conversa no carro, aquela oração no carro, aquele ensinamento que você diz, aquela coisa que você fala, tudo isso que parece que você está semeando sem resultado, não é em vão. Silêncio é o nosso teste de entrega, de persistência por aquilo que realmente importa para nós. Assim como você continuou entregando coisas para os teus filhos quando eles eram bebês, que você não pare. Sabe aquela mensagem que você manda e que às vezes você acha que ele não lê, que você não pare de mandar?
Sabe aquela vivência que ela fala que você tem, aquele conselho que parece que ele não escuta mais, você não pare de falar. Porque o silêncio é o lugar da sua persistência. Naquele momento, Jesus passa com ela ali e ele mostra para ela numa fração de tempo quanto silêncio ela passou, mas que ela não parou. E aí o teste fica mais hard. Essa não foi só a pessoa que Jesus fez silêncio. Ele disse: é lícito tirar dos filhos e entregar para os cachorrinhos? Você imagina alguém falando isso para você? Olha só, eu vou aqui parar de conversar com os meus amigos para conversar com alguém que é nada a ver? É lícito eu dar alguma coisa para você que nem é nada meu e dar para os cachorrinhos? Essa passagem, eu já contei, né, isso e falei isso agora, né, na imersão. Foi uma das passagens que eu não compreendia Jesus, porque não se parecia com ele. Jesus não responder, isso não parece com o Senhor. Com o Senhor que eu conheço. Jesus falar que não vai dar uma coisa porque é lícito dar para os cachorrinhos. Vamos entender aqui algumas coisas. Vamos lembrar que o contexto era: a salvação vem para os judeus, e ali era um povo que adorava outros deuses. Tá bom? Existia para os próprios discípulos e para os próprios judeus um impedimento de Deus fazer alguma coisa para alguém que não estava ali diante do Senhor, que adorava outros deuses. Então Jesus está falando primeiro ali, está passando um recado para os discípulos. Porque eles estavam pensando ali e não colocaram na mesa. Mas eu penso que o principal teste que Jesus estava curando ali, porque todo teste do Senhor não é para te testar no sentido de fazer você reprovar coisas, é no sentido de te curar de coisas. Né? O teste do fogo é para te forjar ali, é para te mudar de nível. Ele estava falando com aquela mulher de uma dor que eu penso que ela foi o tempo inteiro pensando na cabeça dela. Quanto que essa mulher se sentia menos por ter uma filha assim? Quanto essa mulher não se sentia ouvida? Quanto essa mulher não se sentia ouvida pela filha? Quanto essa mulher se sentia um cachorrinho da filha? Quanto essa mulher tinha achado a vida dela um tormento? Então Jesus coloca ali a fala da própria mulher. E naquele momento, ela é curada porque ela fala: não é sobre quem eu sou. Não é sobre quem a minha filha é. É sobre o que você pode dar. Aquela mulher diz: ainda os cachorrinhos podem aproveitar da migalha. Ainda que eu não seja digna, Senhor. Ainda que seja tudo do pior na minha casa, se você me der pelo menos uma migalha. Aquela mulher que talvez tinha uma casca arrogante para se proteger, ela se humilha. Talvez pela primeira vez ela se humilha. E ali, Jesus vira para ela e diz: mulher, quão grande é a sua fé. Claro que Jesus já sabia que ele ia encontrar aquela mulher. Ele é onisciente. Ele foi para lá, para aquela terra onde eles adoravam outros deuses. Ele foi para lá. Talvez essa mulher muitas vezes pediu para outros deuses. Talvez muitas vezes essa mulher blasfemou contra a filha dela. Talvez muitas vezes essa mulher não teve palavras de bênção para a filha, mas de maldição. Talvez essa mulher, ela muitas vezes se perdeu pelo caminho, mas agora ela estava determinada. E Jesus, na determinação dela, estava dizendo: filha, coloque-se no seu lugar e deixa eu, então, entrar no meu lugar. Aquela mulher. Jesus fala: seja feito como você quer. Quem queria receber esse cheque em branco do Senhor? Seja feito como você quer. E na mesma hora a filha dela foi curada. Mas o nosso maior poder
não é amamentar. O nosso maior poder não é dar colo. O nosso maior poder não é fazer comida. O nosso maior poder não é a gente exigir dos nossos filhos. O nosso maior poder é apresentar os nossos filhos para o Senhor. Porque o que Ele pode fazer, nós nunca poderemos. O nosso maior poder é gritar até que o Senhor nos dê. Ainda que seja o pouco do Senhor, é o suficiente para nós. É você ficar até o seu filho receber. É você não parar até que a cura seja completa. O seu maior poder, mãe, é você ser uma intercessora. É você chegar quando o teu filho não consegue chegar mais. É porque você compreende quando o teu filho não compreende mais. É você ir aos pés daquele que pode todas as coisas. E todas são todas. Eu quero te convocar a você ser uma mãe intercessora. Eu quero te convocar a você aprender a abrir mão do teu ego, que é isso que a maternidade nos faz. Da nossa vontade, da nossa arrogância, da nossa pose. Porque existe algo que é mais importante. É você dobrar o seu joelho e compreender que há gerações que podem ser transformadas pela sua oração. É você colocar Deus no lugar de Deus e entender que você precisa dele. Que por melhor que você seja, que por mais que você compreenda, que por mais que você faça, não é comparável com o que Deus pode fazer. Fecha os seus olhos agora. Coloca os seus filhos diante do Senhor. Começa a dizer: Deus, toca os meus filhos. Toca a dor do coração dele. Se você sabe qual é a dor do coração do seu filho, fala agora para o Senhor. Tira toda a insegurança, toda a confusão. Senhor, tantas palavras contrárias que têm tirado os nossos filhos do teu caminho. Resgata o Senhor, segura pela mão. Senhor, nós te pedimos pelos amigos dos nossos filhos. Coloquem pessoas tuas no caminho deles. Senhor, nós te pedimos pelas famílias que os nossos filhos constituirão. Pelas esposas, pelos filhos. Senhor, nós te pedimos pelo trabalho dos nossos filhos. Levanta, posiciona nossos filhos. O Senhor disse que eles não mendigariam o pão. Que os nossos filhos desfrutem do que eles não plantaram, porque são teus filhos primeiro. Senhor, e nós te pedimos, guarda o coração dos nossos filhos. Que só o Senhor seja o Senhor deles. E nada mais. Nenhum vício. Nenhuma ferida. Nenhum trabalho. Nenhum sonho. Que só o Senhor seja o Senhor dos nossos filhos. Senhor, que eles busquem ter intimidade com o Senhor. Que eles tenham prazer da tua presença. Ministra sobre os nossos filhos enquanto eles brincam, enquanto eles estudam, enquanto eles dormem. Que eles conheçam mais de ti. Que eles sejam teus. Que eles sejam posicionados para ser referência da tua luz, da tua verdade e do teu amor. Traz a alegria que só o teu Espírito Santo tem para os nossos filhos, a alegria que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento. Guarda o emocional dos nossos filhos, Deus. Dá sabedoria e graça para eles. É isso que nós te pedimos. Em nome do nosso Senhor Jesus. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero convocar você, mãe. Que você seja uma mãe intercessora. Que você não pare. Que você perca a pose. Que você possa
passar no percurso de se libertar do teu ego por algo que é mais importante. E que você possa compreender no Senhor que o tamanho do Senhor é muito maior do que o seu. Amém? Que nessa semana, chama ele, acho que ele tá lá no quarto, filha. Que nessa semana você possa passar pelas barreiras do silêncio, da não resposta. Que você possa passar pelas barreiras que o teu ego fazem você desistir. Mas que você continue. Porque você tem e é uma mensageira do Senhor para os seus filhos. Enquanto não for estabelecido o plano de Deus, você continue. E que você dobre o seu tempo de oração para os seus filhos. Que a hora que eles dormirem, você posiciona as tuas mãos. Que você esteja lá, intercedendo por eles. Que a hora que você deixa os seus filhos na escola, você esteja lá, intercedendo por eles. Que você acesse o seu maior poder, que é ser uma intercessora. Tem gente fervendo aqui. Em nome de Jesus. É isso que nós queremos acessar nessa semana. Que mães abram o céu essa semana. Que mães abram os céus essa semana. Para que os nossos filhos recebam muito mais do que a gente pode pedir. Amém? Até quarta-feira.